Boa noite. Boa noite para quem vem chegando. Essa é a live pergunta para mim. Vamos entrando. Boa noite. Oi, tudo bem? Deixa eu só fixar aqui o tema, porque eu sempre esqueço de fazer isso. Quem tá acostumado aqui nas lives sabe que eu esqueço de colocar o tema. Peraí. Fixar comentário. Deixa eu trazer a Isa. Tá dando pra me ouvir direitinho? Bota um joinha aí pra eu saber. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Tô aqui sempre ajeitando minha câmera, peraí. Não, acabei de ajeitar aqui as coisas também, sempre assim. Acho Tudo que foi. bem? Dá, Tudo certo. dá pra te ver super bem, fica tranquila. Show. E Bom, aí, como gente, estamos? tudo certo. Peraí, que agora é minha câmera que não quer ficar quieta. Bom, para quem vem chegando, boa noite. Essa é a live Pergunta Pra Mim, a live que acontece aqui no perfil da Amamente Mais toda segunda-feira, 21 e 21. Se eu não me engano, essa já é a. Aí, eu viu? Ó, a minha tá quase, mas eu tô segurando aqui. Se Eu eu vou ter não que me segurar também. engano, prende aí, vai, prende tranquila aí, não tem problema não. Tá tranquilo. Essa, se eu não me engano, acho que é a 20ª live. Pergunta pra mim. Não me lembro agora, mas já é a segunda vez que eu trago a Isabela. E é um prazer ter você aqui novamente. Antes de eu passar a bola para você, Isa, eu queria só fazer uma introdução, né, do motivo de eu ter tido vontade de trazer esse tema aqui, né, esse tema quente. A gente vai falar de sexo, é um tema tabu, é um tema que envolve muitas questões, a gente não vai conseguir abordar todas, né, em uma hora de live, Não. mas eu acho que é bacana a gente falar no contexto da. Trazendo sempre para a amamentação, né? Que é o que eu sempre falo aqui, é o que eu sempre faço aqui. Porque eu vejo que muitas vezes a amamentação, mais uma vez, sai como o vilão da história. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, vai decorrer, né? A gente vai falar alguns pontos, vai explicar alguma parte hormonal e a Isa vai falar a parte psicológica também. E a gente queria lembrar, antes de começar, que aqui é uma troca, tá? A gente vai trocar ideia, a gente vai conversar. Aqui não tem selo de normalidade, não tem certo e errado, não tem uma forma só de fazer, né? Cada uma vai fazendo e vai achando o seu caminho aí. Então, Isa, fica à vontade, pode se apresentar. E eu acho que a gente já pode começar porque a gente tem uma lista enorme, né, para falar de coisas para falar hoje. Então Tá vamos, show. se apresenta Tá, e acho que já pode ir diferenciando aí alguns conceitos, né, para a gente já ir quebrando esse paradigma. tá. Eu tô ainda na função da câmera, mas qualquer coisa eu seguro aqui, tá tudo Tá, certo. então tá. Bom, meu nome é Isabela Dias, eu sou psicóloga clínica e perinatal, né? Trabalho com mulheres nesse caminho aí da maternagem, pegando desejo, Melhor. gestação, pós-parto, luto, adoção, todo esse traçado aí. Bom, falar de maternidade, falar de sexualidade e maternidade é inevitável, né? Sim. Até mesmo porque se a gente for começar a pensar em a história mesmo do nascimento, né? Se a gente for pensar na história do parto, parto fala de sexo, vida e morte, Sim. né? Eu estava eu tava lendo algumas coisas, né, para falar sobre esse assunto, porque eu não sou sexóloga, né? Uhum. Eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, acho que é bom falar. Claro. Eu tenho um conhecimento sobre esse assunto pela minha prática, né, profissional ligada a mulheres, mas eu estava lendo um artigo que, inclusive, é algo super escasso, né, se a gente falar sobre sexualidade na maternidade, né, ainda Uhum. mais depois da chegada dos filhos, quase não tem Sim. material sobre isso, porque o tabu é tão grande que se produz Sim. pouco. E eu estava lendo, agora eu não me lembro de quem foi, colocando um contexto muito interessante, assim, né? Que na cena do parto, a mulher fica completamente desnuda, né? Na frente de pessoas que ela não conhece ou que ela pouco Total. conhece. E o entendimento que a gente tem de sexualidade, né? Mais assim, fechadinho, é de uma sexualidade entre quatro paredes, né? Ou Uhum. então, se tiver mais pessoas, assim, o quanto que isso já mexe com essa mulher no momento em que ela vai, depois da chegada desse filho, né?
seja esse filho via, né, o nascimento dele, seja via vaginal ou não, o Uhum. quanto que isso mexe com ela, porque o próprio corpo dela está ali exposto, né, Sim, de alguma forma sobre isso. sim. Tanto que eu vou fazer só uma ponte aqui, né? Se a gente for Uhum. falar de violência obstétrica, por exemplo, uma das coisas que as mulheres muito fazem em trabalho de parto é gritar, Uhum. né, de dor, e a gente é silenciada, porque é como se é aquele momento do protagonismo nosso, como se estivesse ali firmando que a gente não tem direito de estar fazendo aquilo, né? Sim, Nosso momento sim, que o nosso corpo está ali em ação, né? Vamos sim. dizer assim. E é E aí, bacana também a gente, só rapidinho para não interromper uhum, seu raciocínio, mas é bacana também a gente fazer essa associação com o vocalizar no parto. Ele é muito próximo para um vocalizar de um orgasmo, né? Não que a mulher está tendo um orgasmo, mas assim, o a gente vai vocalizar é ter muito parecido, né? e a gente vai ter várias pessoas falando sobre parto orgásmico, né, e Uhum, tudo e tem, tal. tem. Isso, obviamente, não é para todas, não é para todas que acontece isso. Eu tenho uma colega psíquica, não sei se ela está aí, ela fala uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, o parto é um consciente a céu aberto. Uhum, Então, muitas coisas vão surgir nesse momento em que uma mulher está ali, né, para dar à luz, vamos dizer assim. E aí, sim. pegando esse gancho, a gente tem um entendimento, assim, bem patriarcal mesmo, né, assim, bem machista, de Uhum, entender que essa mulher, depois que ela vira mãe, ela não pode rodar. uhum, Acabou, acabou, né? sim. Agora a função dela é cuidar dos filhos, cuidar da casa, Mãe. cuidar do marido, Ela é mãe, quase né? santificada, né? Ela vira um E ser ela é santo. santificada. Isso já acontece com muitas mulheres, inclusive na Uhum, própria gestação, né? Algumas mulheres são colocadas no lugar de santa e outras no lugar de como se fosse, sei lá, prostituta, alguma coisa do gênero, entendeu? uhum, E isso já começa a movimentar. Porque a nossa sexualidade, a gente começa a construir a nossa sexualidade desde que a gente é muito pequeno, desde bebê, uhum, né? Não é de hoje que a gente está construindo. E aí, quando a gente, depois que esse filho nasce, a gente tem uma grande oportunidade de reiniciar a nossa vida sexual. uhum, Mas o mais legal que eu acho que é para falar é que esse reinício da vida sexual, ele não é com o outro, ele é com a gente. uhum. Acho que é aí que pega para muitas mulheres, Sim. porque existe uma cobrança absurda da sociedade que a gente volte a transar, que a gente volte a ter um corpo que a gente tinha como se fosse possível isso, Uhum, né? Existe uma cobrança nossa mesmo se a gente não faz esse raciocínio, se a gente não olha para isso, né? uhum. Existe aí uma questão hormonal, né? Mulheres, né? Acho que você pode falar até melhor do que isso, do que eu, mulheres que estão em Falo. livre demanda realmente têm Uhum, uma baixa, uma queda, porque o que é libido, né? Acho que a uhum, gente pode pensar também um pouco sobre isso. Libido é uma energia psíquica investida em algo. uhum. Então, é muito normal e natural, inclusive é, expressamente assim importante que essa energia esteja envolvida para o bebê. O que Uhum. muitas vezes acontece é que essa mulher, né, que é importante, é óbvio que seja do desejo da mulher falar e querer transar. Sim. A gente tem um entendimento às vezes de que sexo é penetração, Uhum. Eu acho né? importante a gente diferenciar E esse. sexo não é É, isso, gente. Sexo é muito mais. Sexo sim. é o cuidado que você tem com o outro durante o seu Uhum. dia, sabe? Pode vir por uma massagem, pode vir por uma estimulação, pode Uhum. vir por N situações, assim. Não é só essa questão, né, pau na buceta, assim, né? Vamos Sim. colocar assim, bem Sim. grosseiramente falando. A gente até falou Não, disso não em é. áudio. A gente estava conversando sobre É. isso. E muitas mulheres, assim, os relatos são altos de mulheres que não têm vontade de penetração, mas têm vontade de Sim. outras coisas. Então, Sim. se aquele corpo está novo para você, como é que a gente vai fazer o mesmo sexo de antes? Uhum. Né? Fora a preocupação com o bebê, que sempre acorda no meio, né? É Sim. isso. Sim. Fora as pessoas que fazem cama compartilhada, por exemplo, que também Uhum. ficam um pouco assim, em que momento eu vou fazer? E aí a gente Sim. tem que realmente pensar em expandir os lugares da casa, se houver possibilidade. Sim. Pegar, quando a criança às vezes está maior, né? Pega aquela pessoa ali que fala que é rede de apoio, fica com ela, fica com a Uhum. criança um pouquinho, para a gente poder, de repente, ter um momento ali. Sabe? Uhum. Tem gente que marca sexo, porque é assim que funciona. Não tem Uhum. receita. Exato. Mas a receita mais importante, quer dizer, a receita não, né? O caminho mais importante é o desejo dessa mulher. Tem Uhum. mulheres que demoram anos para voltar a ter algum tipo de desejo, Uhum. sabe? Eu E acho assim, até. Não, conclui, Isa, depois eu não, falo. e Vai. eu acho que é importante que entenda, né, assim, através do diálogo com esse parceiro ou parceira, né? A gente está falando bem aqui de uma relação
hétero, né? Mas é Sim. importante esse diálogo com o outro para que fique claro. Olha só, Uhum. não estou afim de transar. Aí o outro vai ter as questões dele. Vai, tem, vai. Todo mundo vai. Nesse Sim. momento do nascimento do filho, todo mundo vai. Eu costumo falar Uhum. que são três crianças em cena. E quando Uhum. a gente vai falar de sexo, né, na cultura dos homens, toca no lugar aí. Eu estava Sim. vendo só para concluir, eu estava vendo Uhum. uma entrevista da Sabrina Sato, quando ela Uhum. falou que ela, né, que alguém perguntou assim para ela, e o sexo depois dos filhos? Ela falou, acho lindo, só não faço. Eu Aham. achei assim maravilhoso o que ela Maravilhosa. falou. E aí ela colocou que a fala dela, ninguém se preocupou com ela. Sabe o que Uhum. aconteceu? Rechaçaram o marido dela. Sim. Eu queria Do falar um tipo pouco assim, ih, sobre só isso. tem sexo. Sim, sim. É, não, é justamente sobre isso que eu queria falar, porque uma das coisas que a gente colocou, uma das coisas que eu anotei aqui, né, foi pra gente falar essa questão da relação sexual e a diferença da penetração. Então, não necessariamente a mulher ela precisa ser penetrada para ela ter uma relação sexual. E aí a gente entra aí nesse caminho do patriarcado, né? O homem, a mulher como sendo objeto sexual desse homem, e o homem, na Uhum, maioria das vezes, para ele se sentir satisfeito sexualmente, ele precisa da penetração. Né? Na grande maioria das vezes, ou de um sexo oral, ele não tem a mesma facilidade de prazer em relação a outras coisas no corpo, né? Toques no corpo, como a mulher. E aí uma coisa que eu anotei aqui, né, que justamente sobre isso, é que assim, normalmente quando você conversa com um homem que acabou de ser pai, e você está numa roda, né? Eu participo de várias rodas, assim, no meu trabalho tem muitos homens. Então, normalmente, quando você conversa, observem isso, quando você conversa com um homem que acabou de ser pai, em algum momento alguém vai questionar. E aí, já voltou ativa? Alguém vai questionar isso em algum momento, né? E uhum, aí, se esse uhum. homem, e se, aí que normalmente esse homem que acabou de se tornar pai fala? Ah, com certeza. E às vezes o bebê tem tipo 20 dias, aí você fica, cara, tá de caô, né? Porque não é como é dele, porque assim, que mulher, Ou né, então não que é com consentido, né? exatamente, a gente tem que falar dessa parte também. Então, assim, é muito cultural, sabe? É muito cultural na nossa sociedade que a mulher ela tenha que fazer o sexo e o homem ele tenha que transar com a mulher e que independente do que o bebê tá ou não demandando, né? Então essa reconstrução toda nossa, né, pela nossa criação, porque nós fomos criados numa sociedade machista, então pra gente quebrar todos esses conceitos e o homem também quebrar, isso é um movimento, né? Não é uma coisa que assim do dia para noite acontece. E aí você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é o diálogo, né? Porque assim, Uhum. se você não conversa, se você não expõe essa sua vontade ou não vontade com o parceiro, você não consegue alinhar e ficar confortável com aquilo, porque são muitas coisas para você ficar confortável, né? Você tem que ficar confortável com suas novas tarefas, novas funções, com seu novo corpo, com seu novo eu. Uhum. Muitas mulheres levam um tempo para se reconhecer como Não, e mulheres, assim, né? né, gente? Gente em livre, mãe em livre demanda, assim, É, né? sim, Primeira viagem ou segunda, terceira viagem. Gente, o cansaço que é mental, sim. exaustivo, né? Privação de Que é sono. privação de sono, que, pô, que a gente não precisa nem falar muito, né? Se aprofundar nisso. Uhum. Aonde que essa mulher vai ter energia? Porque o sexo é uma Sim, fonte de é uma energia. energia, sim. É uma energia que a gente está colocando ali, sabe? Então, Uhum. A Drica não, uma outra amiga que fofa que botou. Então, assim, é importante a gente entender que aonde que nós estamos, Uhum. sabe? Em que momento que nós estamos nessa relação também, que eu acho que isso Sim. é um questionamento que atravessa muito as Uhum. mulheres, sabe? E para entender como que a gente vai lidar com isso, porque assim, Uhum. é muito sobre o nosso corpo, e é um momento em que a gente tem que realmente, muitas vezes fragilizada, colocar, né, elaborar isso. E aí, quando você tem dificuldade para elaborar isso com o parceiro, para fazer Sim. esse diálogo, Comunicação. aí Sim. talvez seja o caso de buscar uma ajuda para você, porque Uhum. está difícil para você entender o que está acontecendo por dentro, sabe? Está difícil Sim. para você é, Sim. assimilar, Entender. cuidar esse turbilhão. Porque assim, Sim. você é sobrecarregada pra caraca, né? Com o bebê acordando, pô, Uhum. às vezes tem bebê que acorda de hora em hora. Oh, A minha filha acordava de uma hora e meia, sim. sabe? Aonde que você vai ter disposição para dar energia para algo? Sim. Sendo que assim, e aí esse é o ponto que a gente está chamando desde o momento.
Uhum. a energia está dando para outra pessoa. Sim, não é Porque se para fosse você. não é para você. Então não Sim, vai ser legal. Se sim. você tiver com vontade de transar, se você tiver com vontade de descobrir isso, então vamos que vamos. Mas Uhum. se é para agradar o outro, que é muito comum isso, né? É. Existe o período ali do resguardo, né? Que é uma questão até que é bem discutida sobre isso, porque Uhum. mulheres que, por exemplo, passaram por uma cesariana, né, discute se esse período do resguardo é realmente necessário, se tem algum embasamento Não, científico ou não. não tem ainda evidência, né, Não tem científica a evidência, respeito disso. mas a gente sabe, por exemplo, a partir de um parto vaginal, isso pode estar um pouco mexido. Assim. Existe um ponto, né? Sim, Existe um. se for Mulheres vaginal, que você tem procuram que agora. aguardar, você tem até que aguardar realmente a liberação do médico, porque realmente Se é uma você teve estrutura ou que não tá. laceração, né? Se você Isso, teve tem. episiotomia, várias outras coisas. Isso. E uma coisa Opa. que aí é do ponto de vista psicológico. Gente, como é que foi o parto dessa mulher? Se Uhum. parto está falando de sexo, morte, vida, e se a mulher gestante ela já está elaborando uma quantidade de lutos absurda em relação a quem ela é, Uhum. inclusive, né, a nível corporal, como é que ela vai transar com outra pessoa se ela ainda não está ainda, né, reconhecida nesse próprio corpo, que leva tempo. Tem Sim. mulheres, gente, que assim, antes da quarentena acabar já estão querendo transar. Uhum. E sabe, então é isso, não tem uma regra específica. Sim, Tem o tempo dessa mulher e essa conversa, porque o sexo ele tem que ter consentimento. com Então, certeza. eu ia falar alguma coisa, acabei até me perdendo. Mas eu acho que. Eu posso falar parte da livre demanda, então, né? Pra gente só Uhum, contextualizar essa uhum. questão realmente fisiológica, assim, que é natural para que nenhuma mulher se sinta culpada por não ter realmente essa vontade. A mulher que está amamentando em livre demanda e de forma exclusiva, né? Ou seja, o bebê tá ao peito, ela tem níveis de prolactina, que é o hormônio que produz o leite, muito altos. E essa elevação do nível de prolactina, ela faz com que a progesterona e a testosterona, que são dois hormônios ligados, né, desejo e tal, fiquem baixa. Então, além da mulher ela não ter esse desejo, ela também pode relatar ressecamento vaginal. E aí eu queria falar um pouco Uhum, também sobre o uhum. que aconteceu aqui, que eu acho bacana. Eu sempre gosto de fazer paralelos assim com a minha história. Quando eu voltei, depois acho que de 40 dias, 30 ou 40 dias pós-parto, a minha obstetra, ela me liberou para sexo e eu nem lembro mais quanto tempo depois eu vim ter vontade de transar. Foi muito tempo, sei lá, 4 meses talvez, eu não me lembro exatamente o tempo. Ó, E eu tá lembro, bem, hein? 4 meses é, depois tá bem. mas eu lembro que foi um tempo, assim, sabe? E a gente conversava muito sobre isso. Eu aqui, eu e o Renan, a gente conversava muito sobre isso. E ele, obviamente, criado nesse ambiente machista, demorou para entender essa questão de que eu não ia fazer nada que não me satisfazer, não fosse me satisfazer. E foi exatamente como foi a sua fala. Eu pensava assim, cara, eu olhava o relógio. Ela vai acordar daqui a tantas horas. Ou eu durmo, ou eu transo. Eu vou dormir. Então, era isso, Exato, sabe? Era essa conversa que a gente exato. tinha. Eu olhava assim e falava, cara, não, tô cansada pra caramba, quero dormir, não quero transar, entendeu? E aí, na hora que veio essa vontade de transar, beleza, a gente foi e transou, mas isso era muito conversado. E o ressecamento, ele é muito presente, real, assim, no início. É Uhum, muito forte e eu não acho que isso não deva ser conversado. Eu acho que o homem também tem que entender que isso é natural da mulher, que não quer dizer que ela não está com vontade ali, de repente, né? Porque pode ser que o homem interprete isso, que a mulher não tá afim, então ela não tá lubrificada, mas que não tem essa relação uhum, e que ele também entenda a nova, assim, eu falo que parece que eu perdi a virgindade de novo, porque era uma nova uhum. configuração da vagina. Então é natural que isso seja um novo processo, como se fosse uma nova virgindade mesmo. Eu falava com meu marido isso aqui, É. né? Não, e é uma coisa muito curiosa isso, né? Porque a sociedade É. coloca assim, passou a quarentena, ai, tem que cuidar do resguardo, tem que cuidar do resguardo. Uhum. E aí, sei lá, no 42º dia, essa mulher tá pronta para transar, né? Isso, Como se fosse liberou, assim, como uma se fosse. coisa, liberou, Exatamente. né? E não E é é mais assim. uma, e é mais uma vez alguém dizendo para essa mulher o que ela tem que fazer. Exatamente. E é mais uma vez alguma autorização dizendo para ela o que ela tem ou não que fazer. Eu lembro que você estava falando aí de essa ginecologista, eu lembrei agora de uma situação muito peculiar. Assim, quando eu fui na minha visita de pós-parto, eu lembro que eu estava com a Mora, né, o meu companheiro foi junto, e aí ela, Uhum. num automático, assim, ela me falou assim, pode vir, né, vocês três. Eu falei, não, eles dois vão ficar.
essa Uhum. consulta é minha. Né? Foi, assim, muito importante. Aí Uhum. ela falou, não, não, claro, não sei o quê. Uhum. Aí ela chegou assim, aí o que que tem? Eu falei assim, então, tem uma coisa acontecendo. Aí ela falou, o quê? Eu falei assim, meus órgãos estão tudo fora do lugar. Eu tô sentindo tudo meio que esquisito, é normal isso. Uhum. Eu passei no quebra-mola, no carro, não sei o que eu senti. Ela falou, Bela. E aí ela fez um comparativo com a situação, né? Ela falou, Uhum. Bela, é completamente normal. Sim, Completamente normal. Você está reentendendo o seu corpo. Seu corpo ele sim. se deslocou completamente para a chegada de um bebê. Você Uhum. está muito conectada com isso. É normal que você esteja ainda em processo de reconhecimento desse corpo. E ela, Sim, maravilhosa, feminista, falou assim: e esse tempo é seu. Quem sim, dá esse tempo é você. sim. Cara, aquilo ali foi assim, porque eu não estava entendendo. Eu não estava Uhum. entendendo porque que eu estava Sim. me sentindo com tudo fora do lugar. Eu conversei isso e a pessoa Uhum. falou assim: não, você está viajando. Eu falei, gente, a pessoa não está viajando, né? Sim. Mais uma vez, outras pessoas de fora, principalmente homens, dizendo que você está ou não viajando sobre alguma coisa sobre o seu corpo. É sim. Sabe? Quem está sentindo é Sociedade machista. você. É, Quem sim, está sentindo é difícil. você. Então, eu vejo que muitas mulheres atravessam de muitas dificuldades nessa relação, e aí a Uhum. trava sexual pode ficar ainda mais forte, pensando na questão de como que foi esse parto, né? Partos com violência obstétrica Sim. podem gerar questões psíquicas aí, né, a longo prazo. Acho que a gente não pode Uhum. deixar de falar isso. Sim. O que é um parto traumático? O parto traumático é aquilo que a mulher considera, porque às vezes a equipe médica achou que aquele parto foi lindo e a mulher não fez um parto como ela gostaria, né? Sim. É sempre dar voz para o que essa mulher entendeu daquele O momento. parto, Tem sim. mulheres que sentem uma sensação de morte no parto. Como é que ela vai Uhum. pensar em transar? Entendeu? Parece que não, mas, gente, sexo e morte está muito, muito conectado uma coisa com a outra. Uhum. Então, esse entendimento de quem sou eu e o que eu quero a partir de agora tem que ser pra gente, porque não adianta a gente pensar em dar. Quem dá o tempo é você, ela botou aqui. Não Uhum. adianta a gente pensar, é, sabe, no outro, se a gente não está pensando na gente, isso não vai funcionar nunca. Sim. Não vai funcionar É nunca. aquela história da máscara, né? De oxigênio do Sim, é avião. Você primeiro tem na que gente. botar primeiro em você. Isso é um movimento difícil da gente ter, principalmente depois que a gente se torna mãe, porque a gente fica muito maternal, né? Então a gente fica muito assim, preocupado com o outro, querendo fazer pelo outro, e a gente acaba esquecendo da gente, né? Então a gente tem que fazer esse esforço, e se não for E se a possível, gente. buscar ajuda para, né, Sim, conseguir sim. ajustar isso. Tem, assim, e às vezes a ajuda de um profissional realmente que entenda, assim, um Sim. fisioterapeuta pélvico, sabe? Que Uhum. entenda a questão do teu assoalho pélvico, Sim. sabe? A gente pode pensar em rituais aí para essa mulher se masturba, não se masturba, será que ela Uhum. gosta assim, será que ela não gosta, sabe? Sim. Tem um Essa mulher pompoarismo aí olhou, também, essa mulher olhou a sua vulva, né, no espelho, né? conhece, porque assim, o corpo Exatamente. muda, né? Eu estava conversando com Sim. uma amiga esses dias, ela falou, gente, minha bexiga tá caída, eu não tinha me tocado disso, Uhum. porque a própria gestação, né, Sim. coloca. Então, assim, a quantidade de mudanças que a gente tem no corpo para se ter uma sensação de que o sexo é só para uma penetração. Uhum. E sexo é investimento de energia, né, ali numa relação. Tem Uhum. mulheres que têm vontade de transar e está tudo bem, mas a gente está Uhum. aqui, acho que falando mais para quem está com, não é nem dificuldade, mas para quem está atravessando essa maré aí, está Uhum. tentando se entender, porque Isso. Se quando você achar. começa quando você começa a entender alguma coisa, vem um caixote, aí daqui a pouco você Uhum. começa, expirou, aí daqui a É pouco assim vem mesmo. outro, É aí assim daqui a mesmo. pouco vem outro, daqui a pouco vem um golfo na cara da criança na nossa cara, entendeu? Então, assim, e a gente está, e eu acho que é peculiar a gente falar do momento atual que a gente está vivendo, que, né, de isolamento social, que Sim. ao mesmo tempo coloca as mulheres no mesmo ambiente com esses homens, Uhum. e o quanto que isso aguça, a dar uma ansiedade, muita gente descarrega esse momento no sexo. Uhum. Então, é mais um momento para você olhar para você, para saber se é aquilo mesmo que você quer ou não, Que porque você todas quer. as relações, né? Eu vi acho que essa matéria correu aí, e o mundo está entendendo o que é o puerpério, né? A Uhum. quarentena é o puerpério do mundo, Uhum. né? Essa Sim. questão do isolamento, da dificuldade, dessa Sim. dificuldade que as mulheres, né, no puerpério têm de falar sobre seus próprios sentimentos, né? Uhum. De lidar com isso, do quanto que é difícil. Então, assim, nada mais importante do que a gente olhar para o que a gente quer. Sim. E aí, para honrar o que a gente quer, a gente tem que estar muito certa daquilo, né? E às vezes a gente precisa de ajuda.
Sim, Esse é até um para ponto. entender, né, tudo que está É. acontecendo, assim, tem E todo um tem uma outra processo. coisa e tem uma outra coisa que eu acho que eu até falei no início, que eu acho que é muito importante, gente, a culpa que se carrega uma mulher, uma mãe que transa. Uma mãe que, pô, no carnaval, né? O que mais Uhum, tem é mulheres querendo curtir a vida. E o que uhum. você mais escuta é: cadê a criança? A Ah, criança tá com sim, quem? Ah, sim, né? Deixei a criança em casa sozinha. sim. Não, sabe? Então, assim, é permitir que essa. Porque antes dela ser mãe, gente, ela é mulher, Uhum, né? Então, sim. é permitir que esse lugar dela aconteça, que ela Uhum. E seja possa ocupado, né? seja ocupado, e seja Sim. ocupado porque ela está afim de ocupar, né? Não interessa, porque aí é muito do achismo dos outros. Então, muitas Uhum, mulheres deixam de, assim, fora, eu vou entrar num assunto aqui que não é muito a ver, mas tem tudo a ver, a própria amamentação, né? A gente estava discutindo isso. Por uhum, exemplo, você não pode amamentar em público, estão olhando para você, uhum. né? Você às vezes não se sente segura. Ou então alguma outra mulher, alguém chega lá e bota um paninho. Um Gente, estão paninho. botando um paninho na sexualidade dela. Uhum, Estão botando um paninho na sexualidade dela. Então, assim, é entender, não se sente confortável, tudo bem. uhum. Mas, assim, até Por que quê? ponto a gente faz certas coisas para agradar o outro, Sim, né? Até que ponto a gente está fazendo algo porque o outro pensa da gente. A gente, enquanto sim, mulher, a gente já vive numa relação, assim, né? Numa situação que tá o tempo todo a gente é iniciada para agradar homem. para grudar o. Exatamente. Eu acho que esse Entendeu? É a ponto é roupa, é a exato. roupa, é a depilação, é a Sim, unha, é não sei o sim, quê, é o batom assim, é o batom assado, né? Então, sim. assim, na maternidade E isso não fica muito diferente. A mulher fica nesse lugar de imaculada, né? Porque fica mais sim. fácil. Não, e essa questão da amamentação, né, que você levantou do paninho, eu tenho até um post sobre isso, e assim, é muito interessante o movimento de você conversar com mulheres que acabaram de parir. Eu fui uma das mães que no início eu me senti incomodada de amamentar na frente de outras pessoas. Por quê? Porque eu fui criada vendo, Uhum. quer dizer, mal vendo mulheres amamentando, e as poucas que eu via tinha paninhos, ou estavam no quarto escondidas. Então, assim, foi todo um movimento para eu me entender nesse papel e entender que eu não tenho que esconder. Né? E assim, Uhum. eu converso com muitas mulheres aqui, né? E é engraçado esse movimento delas também, como é que no início elas se incomodam, mas elas não se incomodam por elas se incomodam pela sociedade, né? Pela falta de hábito dessa sociedade de ver mulheres amamentando. E aí depois, quando ela se sente mais confortável, ela vai relaxando e vai amamentando, aí começa a mandar foto, né? Então é engraçado ver É, essa evolução. tem mulheres também que, por exemplo, assim, que entendem a zona erógena, por exemplo, do seio, né? Uhum, Porque o seio foi pensado aí por uma questão objeto de prazer do homem, né? uhum, Só que na uhum, verdade não, né, gente? E aí tem mulheres que não sentem mais prazer nessa zona. uhum. Porque é óbvio, né? Toda a energia ali tá concentrada para a criança. Pro Aquilo ali bebê. é o lugar do bebê, na verdade. Sim. Então, como é que ela vai pensar nisso para outra pessoa? Gente, Uhum, o corpo, ele é extenso, né? A gente tem aí muitos lugares para explorar. sim. Então, E, é um e isso convite mais também a uma olhar para vez. Desculpa te cortar, Não, pode falar. mais uma vez um convite a olhar para a nossa sexualidade. E Sim, muito tem a ver com o que a gente entende de sexualidade antes disso tudo. E sim, como é que a gente vai começar a entender a partir de agora, sabe? É um sim. assunto que, enfim, gente, Sim, é muita coisa. é muita coisa. E uma das coisas que perguntaram, né, na caixinha foi Hum, que falaram justamente essa questão do peito, né? E é mais um ponto que isso tem que ser conversado. De repente, essa mulher, antes de virar mãe, ela sentia prazer no peito, mas nesse momento ela não sente mais. Nesse momento, ela realmente associa o peito ao bebê. Então, isso tem que ser conversado, porque se você não fala pro cara que, olha só, peraí, o peito agora não tá legal pra mim, não. Vamos aqui explorar outras coisas, a vulva, o clitóris, outra coisa. Se você não passa isso pro cara, o cara vai direto lá, opa, peito. E aí você já trava. E aí você não fica mais afim, e aí você não fica mais à vontade. Então, assim, isso tem que ser por isso que é conversado importante também. conhecer o próprio corpo, né? Por isso que é Exatamente. importante quais são os momentos que você está se dando esse momento. Eu sei que é difícil, né, com criança pequena, ainda mais agora na conjuntura do isolamento, né? Assim, Sim. tipo, Sem rede, né? na quarentena da quarentena, né? Vamos dizer assim. Então, é o banho, gente. O banho acho que é o melhor lugar, porque é ainda às vezes um momento que você tem de lugar e você vai descobrir, né? Sim. E, assim, eu ia falar alguma coisa, nem perdi, menina.
Então, esse reconhecimento do corpo, que eu acho que alguém botou uma pergunta, né, sobre... Ah, Manda rapidinho. perguntas pra gente poder... Se alguém quiser Fala. colocar pergunta aqui, gente, fica à vontade, tá? Eu acho que aqui só Ah, tem. Eu não vi nenhum homem entrando, eu acho que é um ambiente seguro, tá? seguro. Não, porque eu sei que causa, né, realmente um constrangimento a mulher botar uma pergunta aqui pra todo mundo ver, mas eu acho que não tem nenhum homem. Tô olhando todo mundo que tá entrando, não vi nenhum homem, nenhum perfil também que parecia ser fake, então pode ficar à vontade pra colocar aqui a sua pergunta. Nossa, você ficou vendo tudo isso, Eu maravilhosa. fico. Eu bloqueio, menino. Vira e mexe, eu bloqueio o perfil fake, porque eu fico com medo, né? Eu boto ali foto da minha filha, Total, foto, né, foto do total, peito. Então, sei lá, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu bloqueio vários perfis. A louca. total. Mas uma coisa que a gente tinha que falar também, Isa, acho que a gente comentou mais ou menos, né? É que muitas falaram assim, mas eu não transo mais como antes. Gente, ninguém vai transar mais como antes. A sua vida não vai ser mais como antes. Isso a gente tem que interiorizar, né? A gente tem que aceitar isso, porque assim, não dá. É uma nova circunstância, existe um novo ser ali, existem novas demandas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se libertar, sabe? Ok não ser mais como o passado. Outra coisa também que falaram mais de uma vez. Ai, mas eu acho que são só tantas vezes. Ah, mas é só não sei quantas vezes por mês. A gente tem que começar a olhar para o sexo como qualidade, né? E não como Uhum, quantidade, né? uhum, Não existe planilha do Excel pro sexo, não. Você não precisa ficar, tem que fazer de 15 em 15, tem que fazer toda semana. uhum, Não, você não uhum, precisa fazer isso. O importante é que nesse momento que você se entregou, né, e dedicou essa energia para o sexo, que tenha sido agradável para você e que você uhum. tenha curtido o momento. Isso é muito mais importante do que toda semana, 2 vezes por semana, sei lá, todo dia, né? Se você gosta muito e tem, né, tempo. Então, Porque, assim, né, tem muitas mulheres que ficam com a sexualidade muito alta, né, assim, sentem muito poderosas com a questão da gestação, então tem, uhum, né, um período de sexo, assim, né, bem alto, né, e tal, uhum, e tem realmente essa brusca queda de hormônio. Eu acho que esse cansaço ele também realmente, assim, gente, sim. é muito exaustivo. E aí eu acho que vem também uma questão do quanto que a gente pode ou não olhar para o sexo aí como realmente a única ferramenta, porque às vezes é um filme que você está assistindo com aquele parceiro, entendeu? Uhum, Porque vocês, já não- vocês estão em fase de readaptação, né? sim. É um filme, é uma massagem nos pés, que Sim, de repente pode subir para alguma coisa, de repente não, sim. né? É um jantar romântico que vocês têm ali, nem que seja de Uhum. 40 minutos. É É um momento de devolver para esse conexão, né? casal a intimidade. Sim. Porque muitas mulheres, às vezes, se sentem muito deslocadas com os seus parceiros de muito tempo. Uhum, Porque ela está em fase, né, de reconexão, sim. sabe, de repensar a vida dela. Então é natural que ela repense o sexo. É Sim. extremamente natural que ela repense isso. Então Sim. tem que E dar. positivo também, né? Porque muitas acabam tendo uma visão muito distorcida do sexo, né, anteriormente. Então é Então positivo. tem que cuidar aí, né? Qual é o ponto que gera culpa, né? Dessa, Uhum, dessa mulher que virou mãe que não pode mais transar, ou então que de uhum, repente tem outras questões aí que envolvam isso. uhum, Qual é o ponto que ela está querendo transar para agradar só o parceiro, para segurar um casamento, uhum, né? Uma cobrança, eu já até falei isso para você, né? Uma cobrança ridícula que eu sofri, por exemplo, era de um segundo filho. uhum. A minha filha não tinha nem 6 meses. Eu falei, gente, da onde vocês estão tirando isso, sabe? Uhum. Então, assim, nós não somos um receptáculo, Sim. sabe, para só ficar jogando coisa lá dentro. Uhum, Não, a forma como eu passei meu dia, a forma como está meu ânimo, a forma como eu me relacionei com esse parceiro ao longo do dia, isso me uhum. movimenta a ter tesão ou não, porque o tesão muda de Exato. figura, Sim, sim, entendeu? sim. Quando a gente não tem filho, a gente tem muito tempo para pensar, para repensar isso, a gente, né, agora então que a gente não pode nem mais sair para Uhum. dançar, para fazer alguma coisa, tem que realmente se reinventar, tem que Sim, realmente olhar para isso. E sim. saber se está afim de olhar para isso, porque às vezes a gente vai olhar para isso porque é a pressão do outro, a pressão da Uhum. sociedade, a questão corporal, né? Tem mulheres que têm realmente que tiveram uma mudança brusca no aspecto físico mesmo. Uhum. O quanto que isso impacta ou não impacta nela, para ela de repente, né, se desnudar de novo? Sim, sim. Né? Se de repente a última vez que ela se desnudou foi numa sala de parto para várias outras pessoas, né? O assunto que a Uhum. gente trouxe lá atrás. O quanto Sim. que isso impacta ou não, né? Como é que a gente trabalha essa questão do corpo antes
E agora, Da sabe? aceitação, né, do Da seu próprio aceitação. corpo, da sua imagem. É, exatamente. E se a Isso, gente não. Desculpa, Isso é fala. não, imagina, isso é um ponto que é uma das coisas que eu conversei até outro dia com uma das seguidoras aqui, que ela estava tirando várias fotos pós-parto no espelho. Eu falei, cara, que máximo você tá fazendo isso, porque eu levei, assim, acho que meses para ficar pelada Uhum, na frente do espelho. Eu não via o meu corpo pelada na frente do espelho, porque eu não estava conectada com aquilo. A minha sensação é que eu tinha medo de ver o meu corpo, de ver a uhum, mudança que o pós-parto poderia estar causando no meu corpo. Então eu não via. Eu saía do banho e já botava roupa. Eu não vi, eu passei meses sem ver o meu corpo. E aí foi todo um movimento de aceitação. Eu já tinha um problema também com o corpo, que uhum, eu botei um post outro dia falando sobre isso, sobre o meu peitinho. Então eu já tinha um problema sério com a minha questão corporal, com a aceitação corporal, que atrapalhava, obviamente, né, na minha entrega pro sexo, óbvio. E quando isso tudo foi movimentado, eu consegui ajustar, encontrar cada local, né, de todos aqueles sentimentos, fluiu muito melhor. Não quer dizer que eu transo todos os dias, não, tá, gente? Nem toda semana, nem todo mês, muito pelo contrário, tá? Não quero ficar aqui falando que eu sou transativa, não. Mas assim, a questão é que hoje é isso, eu me sinto poderosa para dizer se eu quero ou não, se eu tô afim ou não. E chamar ou não também. Eu acho que a mulher, ela precisa também fazer esse movimento, né? Se ela tá afim, ela também pode ir até o cara, né? E a gente não tem que ficar só naquela postura, naquela posição de que é o homem que tem que vir até a uhum, gente, uhum, né? Isso também uhum. é uma conversa que tem que existir. Alguém Total. botou assim, ó. É, outro luto na maternidade. Do ideal de frequência, modo, conexão, velocidade sexual. Pois é uma coisa que eu conversando com amigas, né, eu acho tão engraçado isso, mas eu faço tantas vezes por mês, mas eu faço não sei o quê. Gente, cada um tem o seu modo, cada um tem a sua vontade, né? Depois boto assim, no meu primeiro pós-parto eu também evitei olhar. Agora eu tô um pouco mais aberta a isso. Pois é, quando eu vi essa minha seguidora tirando as fotos, eu achei o máximo. Eu falei, cara, que Sim, legal ela tá sim. fazendo isso, porque ela tá aberta a olhar e entender o seu novo corpo. E eu levei muito tempo para conseguir fazer esse movimento. É, porque vai existir aí até muitas vezes um luto de que tipo de parto que você, né, qual foi a via Uhum, de nascimento, né? Se você uhum, idealizou de um jeito, foi do outro. sim, E a nossa vivência na gestação, ela é corporal, né? Totalmente corporal. O seu corpo se sim. expande e depois ele retrai. Então, assim, Uhum, isso existe, né? Essa coisa que eu falei, né? Meus órgãos estão fora do lugar. uhum. Realmente estão, porque está tudo Tá se voltando. reajustando. Sim, Tá tudo, sim, mas essa pressa, né, para você ter o corpo de antes, para você ter a vida sim, ativa de antes, para você trabalhar como se você, né, tivesse sim, plena com a sua função mental total, sim, e todas essas questões que colocam na gente para que a gente seja multitarefa. E o sim, sexo vem aí só mais uma coisa no caldo, né? Só mais sim. um aí para misturar esse caldeirão aí e É, ver no que dá. é tipo o checklist da mulher moderna, né? Tem que lavar louça, cuidar da criança, trabalhar, home office, transar, né? Como se Está fosse um. disponível, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu penso assim, né, que sexo ele é energia criativa também, né? Então, Uhum, talvez a gente pode trabalhar com essa energia de outras formas, sabe? Você pode tentar sim, descobrir com seu parceiro outras formas de se relacionar com isso, né? Tem o sim, próprio Tantra, né? Que vai falar sim, muito sobre essa questão realmente dos corpos, porque a gente conhece muito pouco do nosso corpo, muito verdade, pouco, né? E verdade. depois de uma gestação, e depois, né, da via de nascimento que seja, Uhum, a gente, a gente é meio que não é obrigada a palavra, mas a gente é intimada a falar sobre isso. Ou a sim, gente se cala, como a gente se cala em várias outras coisas na nossa vida. uhum. Né? Então, aí é a questão da responsabilidade da escolha de cada Da uma. escolha, Mas, exato. exatamente. Mas o quanto que a gente tem essa possibilidade. É Uhum, óbvio que é muita coisa, né? As pessoas colocam muito que a vida volta ao normal, uhum, e tudo se reajusta, porque a gente é adaptável, a gente consegue se adaptar a novas uhum, realidades, às novas questões. Só que sim, leva tempo. É luto. sim, Maternidade é luto. A sim. gente tem que dar tempo para luto, sabe? É tempo e cada uma tem o seu tempo, né? Isso é O importante, né? tempo Porque é aquela história que a é minha médica falou, individual. o tempo Sim, é você que dá. O exato. tempo é você que dá.
Sim, essa Entendeu? questão que você falou da criatividade, eu até anotei isso porque eu vi que foi uma das maiores questões na caixinha, é que muitas ficam preocupadas essa questão, principalmente da cama compartilhada ou quarto compartilhado, a dificuldade do local, né? E aí parece que sempre que eu falo sobre sexo com alguém, me vem isso na mente, assim. O que vem na minha mente é duas pessoas transando em uma cama, sabe? Parece que Uhum. isso está conectado o momento que a gente começa a desvencilhar o sexo da cama, você começa a pensar em outras possibilidades. Total, E aí total. uma das mulheres que veio conversar comigo, achei o máximo, que ela começou a falar, né? Nossa, aqui a gente usa o sofá é muito melhor que a cama, e coisa e tal. Achei o máximo, sabe? E assim, é isso, é você ter criatividade para testar outros lugares, outras Você posições descobrir e... outros lugares da casa, né? Exatamente, Ter outros lugares, né? Tem banheiro, tem o próprio banho, cozinha, tem um bando de exatamente. lugar, né? Exatamente, eu acho que a criatividade ela tem que estar nesse momento também, né? E também o bom humor. Eu acho legal a gente falar sobre o bom humor, porque assim, se a gente for para um momento tenso e você já tá preocupado e de repente, sei lá, seu peito vaza, e aí você tem aquilo como uma coisa desagradável, leva isso numa brincadeira, leva no bom humor, sabe? Eu uma vez vi uma entrevista do Lázaro Ramos com esqueci o nome da esposa dele. Thaís Araújo. Thaís Araújo. Cara, a entrevista deles falando sobre as primeiras relações sexuais, assim, foi muito maneiro. Ele falando, sabe? Ah, porque saiu leite, a gente começou a rir, coisa e tal, não sei o quê. E é isso, sabe? É usar não só a criatividade, mas o bom humor também. Porque senão a gente fica muito assim, né? Ai, meu Deus. Ai, mas saiu leite. Ai, mas vazou. Ai, mas não sei o quê. Uma das seguidoras botou assim, quando eu respondi, né? Falando de tentar, sei lá, transar no banheiro, porque é um local que, né, se você sair, tá ok, tá saindo água ali no Uhum. chuveiro. Aí ela, ai, mas eu uso top. E aí na hora me veio, cara, mas eu transei anos de top porque eu tinha vergonha do meu peitinho. Eu não Olha acho, só. eu não acho que é a melhor escolha, sabe? Eu acho que assim, às vezes o top, eu não sei se é porque isso tá na minha mente, né? Mas enfim, o top nesse momento parece que te prende, né? Prende o teu corpo. Não é porque tá saindo leite que tem algum problema ali, tá tudo certo, é natural, fisiológico, você tá amamentando, né? Então a gente não tem que olhar também para a saída de leite como uma coisa ruim, É, né? a gente vai voltar sempre naquilo, né? O que que é esse novo corpo, né? O que que você está entendendo disso, né? O toque, ela tem vergonha, ela Uhum. tem algum... Qual é a questão que está por trás disso, Sim. né? Então, se de repente tem vergonha e não quer botar o peito para jogo, porque, enfim, por N questões, existem as outras partes do corpo Uhum. para serem exploradas, né? Sim, sim. Essa coisa também construída, né? Que a gente tem uma cultura pornográfica também muito alta, de que a mulher tem que fazer mil pirotecnias na cama, né? E tal. E do quanto que isso tudo tem que ser sempre revisto com esse casal, né? Sim. Com esses dois aí, porque é, é assim, gente, eu acho que masturbação é vida, Sim, é você vida, conhece o seu é corpo, vida. você conhece a forma que você gosta, a Para forma que te você dá depois prazer. começar a pensar no que é, né? Sim, Uma grande amiga me falou agora, falou assim, pompoarismo, a gente tem que saber de pompoarismo, porque sim. a gente não sabe nada do nosso corpo no pós-parto, ninguém indica a gente para falar sobre isso. Uhum. Eu falei, caraca, então vamos começar a pensar sobre isso também, porque assim, Sim, e não tem nada demais, né? É porque a gente é mascarada, né? Desde o nosso sangue, que é uma coisa ruim, né? sim, Que a gente tem que esconder, que tem cheiro, que tem isso, que tem aquilo, sim, né? Esses milhares de coisinhas para a vagina para melhorar o cheiro, para dar cheiro de jasmim, para dar cheiro sim, disso, cheiro daquilo, sim. né? E o Que quanto fazem mal, que muito mal, fazem inclusive. mais mal do que qualquer outro bem, né? Porque você está completamente, né, atacando a flora ali. Exato. E o quanto que quando chega no momento do parto, isso tudo já foi dado, Uhum. né? Então realmente é um momento de olhar assim. E a própria construção, né, do bebê, Uhum. do bebê no ponto de vista sexual ali, né, das fases, ela também se dá de como que esses pais levam ou não isso adiante, Uhum. sabe? Não é uma questão de transar na frente do bebê, não, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma Ah, questão de sim. como é que você lida com o seu corpo para você conseguir dar autonomia para os seus filhos Uhum. a respeitarem seus próprios corpos para então respeitar o corpo do outro. Uhum. Porque a gente não vai conseguir respeitar jamais alguém se a gente não tem respeito pela gente, né? Sim, Começa por sim. aqui. Esse limite começa quando a gente reconhece. E isso leva tempo, porque Uhum. vai depender da cultura que você está inserida,
né? Vai depender do momento de vida que você está. Depende de vários fatores, porque nós somos seres únicos. Ainda que Sim. a gente às vezes coloque todo mundo, né, num padrão ali de pensar geral, mulheres, não sei o quê, não sei, mas cada mulher aí vai ter uma história a partir do que ela entende sobre sexualidade, Uhum. né? Um assunto que é problemático, mas eu não ia falar, mas eu acho que é importante falar. O parto ele pode trazer, às vezes, lembrança de abuso sexual, Sim. entendeu? Eu já, Então, já li alguns relatos sobre isso. como é que essa mulher vai repensar a vida sexual dela se ela Uhum. tem essa coisa ali que ela ainda precisa cuidar, sabe? Sim. E não é uma questão de que ela nunca mais vai transar, não. É uma questão só de que ela precisa se reencontrar, ela precisa ter Uhum. autonomia, ela precisa ter segurança do próprio corpo dela para poder falar, eu quero ou não transar com fulano ou beltrano. Sim. E aquilo, né? Sexo não é só penetração. Tem Sim. muitas e muitas mulheres que sentem incômodo. E aí a gente tem que entender, mulheres que conseguem, né, que já estão com libido, que já estão com vontade de transar e não conseguem, é importante buscar uma ajuda. Uhum. Porque pode ter alguma questão aí com uma fisioterapeuta pélvica que pode ajudar, a própria Sim. ginecologista, alguém que entenda e de preferência, né, alguém que estimule você a conhecer o seu próprio corpo. Sim, sim. Com certeza. Deixa eu ver, botar alguma no comentário assim. Hum. Estava envergonhada no parto de tirar o top. Em determinado momento, o ambiente era mais instintivo e lá foi embora o top. Também acho que é uma peça que amarra e aperta o corpo. Eu, assim, eu já botei aqui meu Aquele relato de tapa aí. parto e eu sempre tive problema com o meu peitinho, assim, seríssimos, né? Eu já Uhum. falei aqui que eu transava de top. Então, no parto, foi um momento que eu comecei a fazer as pazes com o meu corpo porque eu não tive esse pudor. Eu fiquei pelada e em todos os momentos eu não tive a menor vontade de botar top. Então, é isso que eu falo, assim, o parto, a maternidade, então, todo esse contexto, ele é o ponto da transformação. E hoje eu fiz essa analogia, né? Quando você vira borboleta, né? Que você pariu, você já passou por essa transformação, você não volta a ser lagarta. Então a gente tem que aproveitar essa transformação para mudar vários pontos assim na nossa crença, né, da nossa cultura, porque isso só vai fazer bem para uma pessoa, que é você. Né? Então, quando você começa a fazer esse movimento de aceitar a transformação, aceitar o seu corpo, aceitar o seu novo papel, é muito mais leve, gente, é muito mais leve. E você consegue ver também o sexo de outra forma, né? Que você antes Uhum. talvez tinha uma visão distorcida. Muitas de nós, né, temos uma visão distorcida do sexo. Uma coisa também que eu acho bacana a gente falar é a questão da construção, né, do desejo. A gente falou um pouquinho mais ou menos aí, Uhum. mas só para pontuar. É, a gente, durante o dia, tem diversas tarefas. Diversas tarefas. Se durante o dia você tem que fazer todas essas tarefas sozinha e você vê o teu marido sentado no sofá jogando videogame, você concorda que na hora que ele vier te procurar, ou na hora que vocês forem dormir, ou enfim, você não vai ter vontade de transar com ele, porque vai vir na tua cabeça, pô, esse filho da puta não fez nada o dia inteiro e tá querendo transar. É isso que vai vir No na sua final do mente. dia quer resolver tudo com sexo. Exatamente, como se fosse o. Tem muitos casais que fazem isso, né? Tipo, não tá Uhum. bacana o dia, então vamos transar porque resolve tudo. Então, assim, depois que você vira mãe, não funciona mais assim para muitas de nós, né? E aquela história, né? Com bebê pequeno, se tá fácil para alguém, você pode ter certeza que tem outra pessoa sobrecarregada. Exatamente. Tem alguém aí que não tá, né, Tem alguém fazendo aí que a não sua tá, que parte. não. Exatamente. Não, essa coisa eu estava falando, né? Que a gente até pensou nisso, né? Da construção mesmo, né? A maneira como esse cara fala com você, a maneira como você repercute o dia, Uhum. né? Do quanto que você está mais uma vez se despindo, o quanto que Uhum. pensando de uma forma bem simbólica mesmo, do que é esse despir, né? Qual é o Uhum. seu desejo de realmente, você está ali para agradar o cara, você não está ali Uhum. para isso, o Uhum. quanto que mexe com você. E aquela história sempre, você quer dormir ou você quer transar? Porque muitas vezes para a mulher transar é ficar muito mais acordada, é ficar muito Sim, mais ativada, sim, né? É ter uma energia ali circulando dentro dela. Então, o nosso corpo ele é muito sábio, né? Quando a gente pensa nessa coisa da prolactina, né? Para de sim. fato baixar essa onda aí Uhum. sexual. Agora, Sim. eu queria trazer uma coisa que eu li, mas eu Uhum. acho que é importante a gente falar, quando a menstruação volta, Ah, né? sim, Que aí sim. Fala assim. entende-se esse tabu aí, que a menstruação voltou, você vai voltar a ter prazer.
Uhum. Gente, não é verdade. Eu super caí nesse ponto. Posso Isso não falar é verdade. só como é que foi aqui? Eu sangrei pós-parto 40 dias. Eu quase tive uma anemia fortíssima. Durante Nossa. 40 dias não aquele intenso, né? Mas assim, tive sangramento. No mês seguinte eu menstruei. Então eu não fiquei sem menstruar mesmo em aleitamento exclusivo. Então, assim, essa história de que o prazer está alinhado com a menstruação aqui não funcionou mesmo, né? Até por conta dos hormônios que estão associados à amamentação. Então, isso é história, realmente. É, a- Não, eu super acreditei que isso ia funcionar assim, né? Eu acho que a menstruação aí ela vem com outras possibilidades, né? Com outros resgates aí para a gente olhar para a gente, para realmente entender que nós somos cíclicas, né? Uhum, E existe uma coisa aí do controle do corpo de alguma forma, né? Você saber sim. que daqui a algum tempo você vai, né, tá ovulando, então Uhum, que te deixa até numa zona até mais confortável em relação a certas coisas, né? No entendimento do seu próprio corpo, mas não uhum, necessariamente essa libido, porque essa libido ela tem outra cara agora. sim, Ela tem um novo formato, ela tem um novo sim, entendimento de como é que isso vai surgir. E não tem receita, né? Quem vê sim. aqui, infelizmente, procurando receita hoje, Não, eu não mas foi o que tenho para dar. foi o que eu falei logo Vai no ficar início. Falei, frustrado. eu falei que infelizmente a gente não tem como dar receita de bolo, não tem como dar assim dicas Ai, quem dera, né? milagrosas, Para certas coisas, quem dera tivesse, mas não tem, gente, porque não senão a gente tem. ia perder a nossa singularidade. Maternidade não tem receita. Exato. É Sexo, vivendo na sexualidade, prática, é vivendo na prática, né? Pessoas sim, que já tiveram mais de um parceiro, vários, sabem que com cada pessoa você se comporta diferente, você vai se sim, sim, comportar diferente depois de ter parido, sim, depois com de ter, né, certeza, ter gestado. com Porque certeza. que você vai entender que é tudo igual. Que bom que é Sim, diferente, né? Que exato, bom. não, e você ainda colocando essa questão de ter uma nova figura no relacionamento, né? Então, assim, as pessoas que tiveram vários relacionamentos, beleza, você já transou com várias pessoas, mas você quantas vezes transou com uma pessoa depois de ter um filho? É a primeira vez, né? Então é outra situação. A Kais botou alguma coisa assim, sim, mas e aí? A transformação pós-parto assusta o parceiro e ele também vai ressignificar a conexão sexual com a gente. Com Total. certeza, com certeza. E é para isso que o diálogo é super importante e válido nesse momento, né? Não, Porque isso importante que ele precisa. saiba que isso acontece mesmo, né? Porque quem tá achando que a vida voltou ao normal depois dos 40 dias, Uhum. Não é assim. tá boiando na praia. Total. Não é, E, não é, gente. Assim, e aí muitas vezes a mulher que se sujeita a isso, ela só vai enxergar, só vai ter noção disso lá na uhum. frente. Se a gente for olhar para a nossa história das nossas avós, a quantidade de filhos, né, que nossas avós, nossas bisavós tiveram, Uhum. não, obviamente não se respeitava resguardo nenhum, Sim. né? E você Eu acha que tenho vários todas casos elas na família. e Vários você de acha que primos, todas assim. elas estavam realmente desejosas por uma relação sexual? Não, é Uhum. porque entendia muito que o sexo era o lugar ali de segurar o parceiro, Sim, segurar o sim, casamento. Porque sim, se hoje uma mãe, né, que é solteira, né, com um filho, já é completamente julgada na sociedade, imagina há um tempão atrás. Né? sim. Imagina para nossas avós. Uhum. Então, Não, e a questão isso também é da. cultural, isso passa É, para gente. De exatamente. E que a o homem questão tem uma também. necessidade que a gente não tem, né? De Exato. como se ele tem que fazer isso, senão ele vai procurar alguém na rua. Gente, Sim. não é assim que Não existe mais funciona. espaço para essa fala, né? Na Não nossa, existe não espaço para essa existe, fala. não Cancela isso. existe. E outra coisa é a questão da mulher ser objeto do homem, né? Antigamente, hoje em dia ainda tem muito isso, né? Da gente Peraí, que a achar minha que a bateria vai mulher. acabar. Ah, tá. Não, mas ó, a gente Tô tem botando. mais. A gente tem mais 4 minutos também. Já já Não, botei acaba. aqui só para não, né, para não, Não não embora acaba. aleatório. Quando a gente pensa nessas mulheres que acabam não tendo seu desejo respeitado, né, sua vontade respeitada, é muito isso, né? É muito machismo. É realmente a mulher achando que o fato dela transar com o homem, ela está segurando o casamento dela e ela se coloca num papel de objeto É sexual. aquela história que contaram pra gente. Você quer segurar um homem e tem um filho, gente. Que história mentirosa. Meu Deus. É igual dorme igual um bebê, né? Quem inventou isso, quem falou essa frase nunca teve um bebê. Porque é mentira. Não, total. É um assunto que joga a gente para várias.
para vários lugares, né? A gente pode Sim. pensar em várias coisas, mas no final das contas é isso, assim, é um reconhecimento do próprio corpo, Uhum. é uma retomada da autonomia desse corpo, de como é que ele Uhum. funciona, de como é que ele funcionava antes, do que você entende, do que você idealizou e Uhum. do que agora é real, né? Que Uhum. existe esse gap aí da frustração. Sim. Então, e o que você faz com tudo isso? Uhum. Porque também só ficar frustrada não vai levar a gente muito a lugar algum. Então, o que que Sim. é o momento da gente pegar isso e agir, né? E Sim. fazer algo a Fazer partir de. algo. Sim, sim. Se tiver um parceiro para chegar junto com a gente, ou uma parceira, que ótimo, Uhum. né? Porque é isso, o outro também não tem como adivinhar o que está passando na nossa cabeça. Mas se Sim. tiver com dificuldade de até de elaborar para você mesma o que está Uhum. acontecendo, é legal buscar uma ajuda, porque, enfim, Senão gente, você a não vai gente conseguir o adoece. diálogo, né? Você não vai conseguir o diálogo, a relação vai Sim. entrar no lugar de acusação, né? Já é um terreno super infantilizado no pós-parto. Uhum. Então é importante que a gente comece a entender o que que é nosso e o que que é do outro, Sim. né? Para que a gente consiga fazer essa separação e fluir melhor. Sim, sim. A gente tem 2 minutos agora. Vi que Hum. vocês ficaram tímidas, não botaram aqui, Ficaram, né? Pois não é. comentaram, mas não tem problema. Depois a gente está aberto para Qualquer vocês coisa virem. manda no. É, É tanto tabu, né? super, assim, eu super entendo, porque realmente é um assunto que é difícil a gente falar, é difícil a gente abrir. Normalmente as pessoas não se sentem confortáveis de falar que não transam, sabe? Parece que se você fala que não transa é um Ah, porque a absurdo. vizinha tem 3 filhos e tá transando, né? Exato. Não, eu lembro que no trabalho, uma das vezes, assim, sei lá, acho que eu tava mais arrumada e falaram, teve a noite boa, hein? Eu falei, gente, que noite boa, eu não transo, não tenho filho. Falei assim, todo mundo, sabe, causou um alvoroço, assim, no trabalho e é engraçado porque a gente fala às vezes com naturalidade e aquilo causa, né, uma confusão. Gente, queria agradecer pela presença de vocês. Isabela, mais uma vez, muito obrigada por estar Foi aqui, aceitar ótimo. o meu convite. Tenho certeza que a gente vai ter assim, muitas e muitas lives ainda aqui, ou no meu perfil, no A seu. Carla Sempre tem botou aqui assim, ó, assunto. estamos atentas, isso sim. Ó, outra É botou assim, isso. ó, Só filho, registrando. filha com 7 meses, transei 7 vezes. Eu acho que por aí também, que se não menos, mas é isso que a gente falou, sabe? Não tem número, é muito mais o momento, se aquilo tá sendo bom pra você, se for uma vez ao ano ou uma vez na semana, não importa, o importante é que tenha sido bom pra você e que você tenha, né, ficado confortável com aquela situação. Bom, agora alguém botou mais alguma coisa assim, peraí. É como se o relacionamento tivesse fadado ao fracasso se Tá não tiver fracasso. relação sexual. Pois é, a gente tem que desassociar essas coisas, né? Eu botei isso numa das caixinhas das respostas, assim, o sexo ele faz parte de um contexto grande de um relacionamento, né? Ele não é o casamento, o sexo não é o casamento. Então a gente precisa também conversar isso com o parceiro, entender a demanda dele, né? Uhum. E ter isso como conversa, como diálogo. Agora tem 1 minuto, agora é real, vai desligar. Autonomia feminina. Então, gente, obrigada Exatamente. de novo. Eu Muito queria dar um obrigada. recado. Eu queria Fala, dar um fala, recado do. Não, da roda de puérperas, que eu fala, vou fala abrir mais assim. uma turma agora em Uhum, maio. Então, quem uhum. tiver interesse, manda mensagem. Ótimo. Olga, foi uma delícia, como sempre. E venha É um mais prazer ter live. você aqui. Muito obrigada por aceitar meu convite. Um beijo grande e a Beijo. gente se fala. Um beijo, mulheres. Beijo, mulheres. Se Até. cuidem. Se cuidem.